Das latinhas, a minha primeira parceria com a Marinha do Brasil. Eu lembro como se fosse hoje. Eu jovem, eu adolescente, a gente comprava latinha, tinha um depósito. Primeiro a gente pegava nos restaurantes, pagava um valor simbólico às pessoas para ajudar a gente. Isso mais ou menos há praticamente uns 30 anos atrás. E o pessoal, para ajudar a gente, dava a latinha por um valor simbólico. E a gente começou, comprava latinha de restaurante, de bares, de conveniências. E um belo dia, a gente com a Kombi cheia de latinha, a gente estava descarregando na nossa casa, no corredor da nossa casa, as latinhas, e passou um senhor, desceu do ônibus, um senhor, e estava falando com meu pai: oi, sou fulano de tal, acho que ele era cabo, sargento da Marinha. Falou: lá no meu navio tem muita latinha, vocês buscam lá? Meu pai: buscamos. E a gente, para entrar na Marinha era muita burocracia, e a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha nada, era na informalidade, na sobrevivência, como eu falei, vendendo o almoço para comprar a janta. Meu pai viu ali uma oportunidade, ele falou: Átila, amanhã eu vou visitar esse cliente na Marinha, eu vou visitar, acho que era uma corveta, um navio, e a gente vai fazer um grande negócio lá. Pô, mas fazer um grande negócio com latinha, eu criança, né? Eu entrando ali na pré-adolescência, eu falei: pô, legal, se meu pai falou, tá falado. E o que aconteceu? Meu pai foi lá, visitou, pegou o ônibus, né? Pegou o ônibus, botou uma roupa boa, botou uma calça jeans, uma roupa social, foi lá, visitou a Marinha. Naquela época, eu acho que era BIP, acho que tinha um Teletrim, um BIP, alguma coisa, e a gente fez todo um esforço do mundo para meu pai ter esse bip, para quando tocasse o telefone lá em casa, porque o telefone da reciclagem era o telefone lá de casa. Ou minha mãe atendia, ou eu atendia. Anotava o recado, pegava, ligava para a central do BIP, do Teletrim, e enviava o recado lá. E meu pai já tinha distribuído também um monte de cartão em restaurante, em tudo quanto é lugar, em oficina. E, vamos lá, tinha o canal do telefone, do BIP, e o canal da rua, né? E meu pai foi lá, fez essa visita, e ele voltou todo animado e falou: pô, Átila, falou com minha mãe também, Magda, a gente vai entrar na Marinha, que ele já conhecia a Marinha de outros tempos, ele já tinha quebrado a empresa dele 3 ou 4 vezes, tinha ficado envergonhado e meio desmotivado, meio cabisbaixo nessa época, ele ficou emocionalmente abalado quando ele quebrou, e ele decidiu ficar lá embaixo mesmo, que ele tinha vergonha, né? Pelo status que ele perdeu, pela condição social, e ele tinha achado que as portas da Marinha do Brasil tinham fechado para ele comprar sucata. E foi lá, ele fez essa visita, voltou todo empolgado. Chegando em casa, ele deu a notícia, a gente ficou muito feliz, e aquilo ali mudou, né? Mudou o nosso astral, nossa empolgação, como que uma notícia muda tudo, né? E ele falou: Átila, a gente estava com uma Kombi de frete, a gente não tinha a Kombi ainda. A gente precisa comprar uma Kombi. Pô, pai, mas a gente não tem dinheiro. Não, eu vou trabalhar, eu vou vender água na praia de Copacabana, eu vou fazer uma obra no final de semana. E foi assim que foi. Meu pai foi vender água na praia de Copacabana e fazia também durante a semana, além de catar latinha, além de fazer essas coisas todas, de pegar frete, a gente alugava um frete, ia o restaurante marcava com a gente pegava um frete, que esse frete ia passando de restaurante em restaurante, um restaurante, 2 restaurantes, 3 restaurantes, dava o dinheiro da Kombi, voltava, botava em casa, separava, tirava os plásticos, tirava toda a impureza, botava num saco chamado Big Bag, e a gente ligava para um reciclador médio para grande, chamado atacadista, para ele ir lá em casa, para ele coletar essa latinha. E assim foi. E a parceria com a Marinha evoluiu. Aí a gente foi, na primeira vez, alugamos um frete, alugamos uma Kombi, depois alugamos um caminhão, e depois compramos essa Kombi. Eu me lembro como se fosse hoje, compramos uma Kombi de R$350. Imagina só, uma Kombi de R$350. Essa Kombi não abria a porta do carona, só abria a porta do motorista, e ela era cheia de buraco. A cada quilômetro que ela andava, ela dava um estouro. Plá! Ela dava um tiro. É o que meu pai falava, ela dava um tiro. Era uma Kombi, acho que 69, 67, era uma Kombi sapão, azul, bem antiga. E essa Kombi mudou a nossa história, porque ela proporcionou a gente ir para a Marinha, mesmo com esse defeito todo, quebrava na rua, fazia isso tudo. Meu pai reforçou ela embaixo com a longarina da Kombi, com trilho de trem, e dessa Kombi a gente evoluiu muito. Então a gente começou indo na Marinha, carregando latinha, daqui a pouco começamos a carregar sucata de ferro, carregava sucata de bronze, sucata de cobre, sucata de latão, de
alumínio, então essa Kombi proporcionou a gente um crescimento muito grande devido às circunstâncias. A gente já não pagava o frete, a gente já tinha disponibilidade para ir para a Marinha qualquer hora, tinha a limitação da Ponte Rio-Niterói, tinha horário para passar, então meu pai saía de madrugada, meu pai saía 4 horas da manhã, pegava um ajudante, porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E quando meu pai voltava, já era tarde, já era depois do almoço, e eu ajudava ele a descarregar, ajudava ele a preparar as latinhas, tirar toda a sujeira, essas coisas todas, tanto o bronze, quanto o alumínio, quanto os anodo de zinco. Então, nós fomos o quê? De catar latinha na rua, pegar latinha nos restaurantes, a uma parceria com a Marinha, aonde mudou todo o jogo. E aonde o quê? Que eu aprendi uma coisa, não é o que você tem naquele momento, é o que você está disposto a fazer com o que você tem, com o pouco que você tem. Então a gente não tinha carro, não tinha o transporte que precisava, mas a gente alugava, a gente pagava. Mesmo que sobrava pouco, a gente estava se movimentando, o poder do movimento. E o poder do movimento fez isso, fez com que uma pessoa descesse do ônibus, um sargento da Marinha, ou um cabo, e ele visse a gente, falasse com meu pai, e ele fez esse convite para meu pai ir lá no navio, e mudou tudo. E através desse convite, a gente compra essa Kombi e começa a pegar volumes expressivos para aquela época, porque para a gente era muito volume. Você encheu uma Kombi, depois você encheu um caminhão. Aí depois, mesmo com a nossa Kombi própria, a gente ia com a Kombi para carregar o material mais caro e alugava um caminhão para carregar o material mais volumoso. Então a gente já estava atendendo a Marinha com latinha, com cobre, com bronze, com ferro, com papel, com tudo que ela tinha lá, com plástico. Então a gente ia na Kombi, pegava o material mais caro, e com o caminhão os materiais mais baratos. Então a gente não pode desprezar os pequenos começos e a gente não pode desprezar nada por não ter condição. Apenas faça, apenas se movimente, porque o poder de se movimentar vai fazer você avançar e vai fazer com que você rompa aquele seu estágio. Então, romper o estágio que vem o quê? Com o movimento e com a mentalidade. Não é o quanto que eu ganho, é o quanto eu me movimento. Então, essa é a lição que eu deixo aqui para vocês. Quer saber mais da minha história com reciclagem? Segue aqui.